Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho, testemunhar do que o Senhor tem feito em minha vida e ainda vai fazer, né? Bom, hoje eu quero falar sobre o meu chamado, né? Eu sei que tem muita gente que tá curioso, que quer saber o que Deus fez na minha vida, como assim a Camila agora é pastora, o que aconteceu, né? Aquela moça que era da balada, enfim. E quero contar, né? Como eu descobri o meu chamado, como que o Senhor se revelou para mim nesse ponto, como que eu tive certeza, né? Hoje a iluminação não tá 100% porque já é noite, né? Então tá um pouquinho mais escuro mas é a hora que o Senhor manda que a gente grava, né? Não fazemos nada sem direção. Esse é um vídeo que já estava aqui já na agulha para gravar, mas eu espero o comando do Senhor, do Espírito Santo. E acabei não, já faz um tempinho, cheguei do culto abençoado, sabe? O domingo da família, Santa Ceia. E faltava um detalhe ainda para complementar o conteúdo desse vídeo que o Senhor me falou, me revelou essa noite. Então, era a cereja do bolo que estava faltando, né? Então, por isso que é importante a gente ouvir a voz de Deus, né? E glória a Deus por isso. Então, quero começar a falar, né? Como eu já gravei 2 testemunhos para quem ainda não viu. Gravei o testemunho de conversão, gravei o testemunho de libertação de pactos, bebidas, enfim. E agora o do chamado, né? Então, antes de ter um chamado, de saber, né, o meu propósito, eu passei pelo sim 2 vezes, né? Então, o primeiro sim foi aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, e o segundo sim é sim, Senhor, eu aceito a sua vontade. E conforme eu fui conhecendo a Cristo, né, a sua palavra, tendo intimidade com ele, eu fui me apaixonando. E cada vez mais eu queria estar perto, eu queria estar em conexão com o Senhor, sabe? A ponto de falar assim, eu quero mais, eu quero servir a esse Deus, eu quero que todos conheçam esse Deus que agora é o meu Deus, né? Que todos possam sentir esse amor, porque muitos falam que conhece a Deus, que conhece a Cristo, que tem fé, mas só de ouvir falar, que era o meu caso lá atrás. Eu achava que eu conhecia, que eu tinha fé, né? Mas como que eu conheço que eu tenho fé se eu nem abri a palavra dele? Eu não conhecia ele, não tinha intimidade com ele. Eu, né, rezava Pai Nosso, Ave Maria e tá tudo certo, e era isso, e não é isso. Rezar é aquela repetição de palavras, né? Agora, o orar é ter a intimidade com ele, falar com ele, como a gente fala com o pai, com uma mãe, com quem a gente confia verdadeiramente, né? Aquele que é fiel, verdadeiramente fiel, porque o homem ele engana, né? Nem todos são fiéis, né? Seja amigo, amiga, enfim. O homem ele nos frustra. Agora Deus não. Ele sim é fiel. Nele a gente pode confiar, né? Então, cada vez mais eu fui querendo mais desse Deus, né? Querendo ir mais fundo na minha intimidade com ele, e eu fui
E eu fui querendo viver a palavra dele na minha vida, né? Então, se na palavra fala que a gente precisa ir pregar a palavra, levar a mensagem, falar desse Deus, né, que ele salva, que ele perdoa, que ele é justiça, ele é amor, mas também é justiça. E foi o que eu fui sentindo arder no meu coração, sabe? E eu lembro que eu levantei a mão e falei que eu estava me alistando para o exército dele, que eu queria fazer parte deste exército, e eu creio que aí começou. Porque o Senhor, ele não busca os capacitados, sabe? Ele quer os disponíveis, de coração sincero e disponível para trabalhar para Ele, para servir ao reino, entendeu? E eu me coloquei à disposição dele. Eu me coloquei à disposição dele com muito fervor, com muita dedicação, mesmo sendo falha, mesmo chegando cheio de vícios ali do mundo, sabe? Quando eu digo vícios do mundo, é de pecado mesmo, sabe? Porque o homem, ele é pecador, mas quando a gente se entrega para o Senhor, ele vai nos ajudando, ele vai nos limpando, vai nos moldando, né? E eu levantei a minha mãozinha e eu falei mesmo em oração, louvando a Ele. Eu estou me alistando para o seu exército, Senhor, né? Eu quero te servir, eis-me aqui. Quantas madrugadas eu falei, eis-me aqui, eis-me aqui. E Ele me chamou, Ele me chamou. E primeiro Ele me chamou para embaixadora de Cristo Jesus, né? Porque está na palavra em 2 Coríntios 5:20, né? Que nós somos embaixadores de Cristo. Não é só a Camila, né? Mas o povo dele é embaixador de Cristo. Nós precisamos representar a Cristo aqui na terra. Nós somos lá do reino. Nós não somos deste mundo. Então, ele nos envia para representar a ele aqui na terra e apregoar a mensagem dele, que é de se reconciliar com o homem, para o homem se arrepender de seus pecados, fazer uma nova aliança com ele, né? E tá ali firme com Cristo para fazer parte deste reino. Né? Mas você deve estar pensando assim, mas Camila, todo mundo é de Cristo, né? Criatura, ele fez o homem, Deus criou o homem, criou tudo, criou a terra. Mas filhos é aquele que se entrega, que aceita Jesus ali, entendeu? E faz parte do reino. Enquanto isso é criatura. Então, primeiro ele me chamou para embaixadora. Mas Camila, como assim? Né? Se o povo dele já é embaixador, mas ele me deu um ministério de embaixadora de Cristo Jesus. Então eu comecei a ouvir uma voz me dizendo: você é embaixadora de Cristo Jesus, você é embaixadora de Cristo Jesus. Falei, mas gente, será que eu tô ficando louca? Como assim? Tá na palavra, mas como assim? Eu queria entender. E por várias vezes, sabe, me vinha, você é uma embaixadora de Cristo. Até então eu só conhecia ali o embaixador que o mundo conhece, né? E teve uma madrugada que o Senhor, ele falou muito claramente para mim que ele estava me entregando o ministério de embaixadora de Cristo Jesus. E ali ele falou comigo na palavra o que ele queria de mim com este ministério. Me falou numa pregação muito clara o que ele queria de mim como embaixadora de Cristo, como eu deveria me portar, qual era o meu papel. E foi muito firme isso, que é apregoar a palavra dele e representar a ele no comportamento de dentro para fora, que até as minhas vestes ele iria trocar.
entendeu? Então, eu tomei posse, porque quando o Senhor libera uma palavra para nós, seja uma promessa, seja um chamado, nós temos duas opções: acreditar e tomar posse, ou não acreditar e seguir os seus caminhos, entendeu? Eu resolvi acreditar, tomei posse do meu chamado, sabe? E fui me aprofundando na palavra e fui ficando firme cada vez mais com o Senhor e comecei a gravar meus vídeos, porque Ele começou a me dar palavras, né? Visões e deixa claro, ó, você vai gravar sobre este tema. Eu comecei a deixar o meu celular do lado, né? E eu sabia que o Senhor já ia me dar a palavra, e aí eu já acordava de madrugada já com a voz dele, o versículo, enfim, muitos detalhes, sabe? Às vezes era a imagem que vinha para mim de uma maneira que eu sabia do que se tratava, aí eu acordava na madrugada, escrevia em notas para eu não esquecer, e aí eu ia gravar o que ele queria, o que ele pedia para mim, estudar, enfim, ele já me dava o discernimento. Então, o chamado de embaixadora de Cristo é esse, né? São os vídeos, a pregação, o comportamento, as vestes, envolve as vestes, porque o inimigo ele está atacando essa área das vestes da mulher, do indecente, nas crianças, está atacando as crianças, sabe? A gente vê crianças hoje, meninas, se vestindo de maneira indecente, sabe? Então o Senhor falou, você vai me representar. Então, imagina representar o Rei, o Todo-Poderoso, né? Não é de qualquer maneira, é de maneira decente, de maneira honrosa, respeitosa, entendeu? E foi dessa maneira, né, da embaixadora, e depois o Senhor, ele me ungiu a pastora, né? Ele me ungiu a pastora, foi trazendo alguns detalhes para mim no dia a dia, onde pessoas começaram a me procurar para aconselhamento, sabe? Eu já fui exercendo ali o papel, sabe? Mas eu não tinha noção até então, eu não tinha noção. Para mim, era embaixadora, tava tudo certo, e eu fui pregar um dia, e eu recebi uma palavra de um vaso do Senhor, né? Um obreiro do Senhor, hoje pastor também. Ele falou para mim, olha, tem uma unção preparada para você. Tem uma unção que já está preparada para você. E eu tomei posse, né? A gente testificou, falei, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu tive um sonho onde veio para mim como se fosse uma tela de computador. O Senhor, Deus tem um presente para você, dessa maneira, Deus tem um presente para você. E aí eu acordei com aquilo, sabe? Assim, acordei, mas eu voltei a dormir de novo e eu perguntei, daqui quanto tempo? E aí falou, daqui 7 dias. E esse período eu ia pregar numa outra cidade, e neste lugar, nesta pregação, eu fui ungida pastora. Meu esposo foi ungido a pastor e eu fui ungida pastora. Nisso o Senhor começou a entregar. Eu tenho um caderno, fica aqui de cabeceira para mim, sabe, na minha mesa, onde estão as promessas do Senhor, sabe?
Mas você deve estar pensando, Camila, como assim? Deus vai falar? Sim, é a intimidade com Ele. O Espírito Santo vai falando muitos detalhes, sabe? De como vai ser a igreja, detalhes do que Ele quer, a cor que vai predominar. Tudo isso o Senhor vai mostrando. E aí a gente tem as opções, acreditar na promessa ou fugir dela. E eu e meu esposo, nós decidimos acreditar na promessa, no nosso chamado. O meu esposo cantava, e aí o Senhor deu para ele o dom da comunicação, sabe? Do pastorado também. E o dom da palavra, né? Eu tenho o dom da palavra, de ministrar a palavra. E aí a gente vai sentindo, hoje mesmo, né? Que o Senhor sabia que eu já ia gravar o vídeo. Meu esposo foi iniciar o culto, né? E eu ia pregar, mas até então eu sentei ali, não sentei no púlpito, sentei junto ali com as ovelhas, e o Senhor, aquilo me queimou, começou a me queimar por dentro, assim, sabe? Falar assim, você vai gravar o vídeo, mas fala pro povo. Quando queimar uma vontade dentro da pessoa, que ela não consegue ficar sem fazer aquilo, é o chamado queimando. E eu sentada ali, mas eu não via a hora de estar ali em cima do púlpito, pregando, trazendo a mensagem, aquilo me queimava, sabe? Então, é o chamado que queima. Eu não consigo ficar sem pregar, não consigo. Não me vejo mais sem falar do Senhor, sabe? Então, vai testificando, vai tendo sinais, aonde a gente não tem dúvida. E sempre assim, testifica no espírito. Deus usou um vaso, falou em sonho, falou em pregação, falou na palavra. Eu não tive dúvida, eu não tive dúvida. Mas a primeira coisa que a gente faz é levantar a mão 2 vezes, aceitar Jesus, e a segunda vez, sim, Senhor, eu quero te servir. Eu estou disponível, eis-me aqui. Esse é o segredo. Todos nós temos um chamado, Deus tem um propósito com cada um de nós. Ninguém nasceu para ficar esquentando banco. Ninguém. Entendeu? Então, precisa se descobrir qual o propósito, né? E eu que estudei, tenho 2 faculdades, né? Para a glória do Senhor, fiz 2 anos e meio de RH, mais 5 anos de psicologia, né? Então, são 2 formações. Trabalhei na área 15 anos e eu falei para o Senhor, mas e agora? Como que eu vou usar? Como que vai ser? E o Senhor falou para mim, dentro aí dos meus ministérios, da embaixadora, do pastorado, eu vou usar a psicologia, né? Mas dentro da palavra. E isso já está acontecendo, porque eu estou atendendo pessoas, inclusive de outra igreja, de outras denominações, que não tem pastor ali, entendeu? Para estar ali discipulando, né, fazendo aquela mentoria e tal. E eu estou ajudando, né? Eu atendo, só que com viés da palavra. E tem acontecido restauração de casamento, tá? Tem acontecido mudança de mentalidade com relação à carreira, todas as áreas, cura da alma, sabe? Alinhar as prioridades, porque o Senhor tem que estar aqui, ó. O centro é o Senhor. Nós não somos o centro. Cada vez que a gente se coloca no centro, mais nos afastamos do Senhor. Entendeu? Então, descobrir qual o propósito. Então, tudo isso
faz parte do ministério que o Senhor me entregou. E a minha formação complementa, faz parte do que o Senhor me entregou. E fora o que Ele vem capacitando, o Senhor, Ele capacita, tá? Tem um dos vídeos que eu gravei que é, se não me engano, Deus que capacita. Ele vê o coração disponível e Ele derrama o dom. Ele derrama o dom. Entendeu? Eu não falei para vocês que meu esposo tá com dom agora da comunicação radialista. Entendeu? Então, assim, é tremendo, é tremendo. Só precisamos ter um coração disponível para o reino do Senhor. Amém? Este é um pouquinho do meu testemunho sobre o chamado, tá? E eu espero que você que tá me ouvindo, me assistindo agora, sabe, queira descobrir o seu propósito, o seu chamado em Cristo e queira dizer sim para o Senhor. Sim, eu aceito Jesus como meu único suficiente. E sim, eis-me aqui, faça a sua vontade. Isso é só para os corajosos, porque o Senhor muda a história. Ele muda cenário. Ele transforma pessoas e muda cenários. Quem queria imaginar que eu seria uma pastora hoje? Entende? Então esse é o nosso Deus. Ele confunde o povo mesmo, ele confunde. Ele confunde sábios, aliás, aqueles que se acham sábios, entendeu? Mas que a gente tenha sempre um coração humilde. A humildade que agrada a Deus é aquela humildade onde a gente se dá conta de que a gente depende dele. Eu não tô aqui porque eu sou boa, porque eu sou psicóloga, porque isso, porque aquilo, não. Eu tô aqui porque eu decidi me colocar na posição de servir a Deus e depender dele. Sem ele eu não abro minha boca. Eu nem ouso fazer umas coisas dessas. Eu não abro minha boca, eu não subo no púlpito, eu não prego sem a presença do Espírito Santo, sem estar na presença do Senhor. Entendeu? Então, é tremendo estar na presença do Senhor. É maravilhoso. É uma satisfação servir a Ele. Hoje o Senhor deixou muito claro para mim, sabe? Que antes eu servia o homem, né? E trabalhava para mim, né? Ele até me corrigiu, porque eu sempre falei, eu trabalhava para o homem. Não, eu trabalhava para mim. Por quê? No sentido de, eu pensava em mim, sabe? Nos benefícios que ia ter para mim, no meu salário, né? Eu servia o homem, trabalhava pensando em mim, mas hoje eu sirvo a Deus, trabalho para Deus e penso nele. A glória é para Ele, o que eu faço é para Ele. Para a glória dele, entendeu? No mais, o resto é presente na minha vida, presente. E de presente o Senhor também me deu a loja Embaixadora de Cristo Jesus, né? Antes de eu saber que eu ia sair da empresa, ele me deu uma marca. Ele falou assim, você tem um ministério. Eu tava numa madrugada, Deus fala muito nas madrugadas. Se você acordar de madrugada, vai orar que Deus quer falar com você, tá? Na madrugada eu orando, e aí o Espírito Santo falou, eu te dei o ministério Embaixadora de Cristo Jesus e agora eu estou te dando uma marca. Então, hoje eu tenho a loja Embaixadora de Cristo Jesus, de semijoias, começando com semijoias, acessórios, e mais pra frente, quando o Senhor permitir, vai ter vestuário, tá? Roupas. Por quê? Nós precisamos nos vestir de maneira a representar a Cristo, tá? Nossa, Camila, mas você tá falando de joias? E pode usar joias? Pode. O que não pode é o seu coração estar nelas. Assim como o coração não pode estar no carro, o coração não pode estar no dinheiro,
E nós precisamos pedir discernimento e sabedoria para o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que me ensinou a me vestir de maneira que agrade aos olhos de Deus. Entende? Então a gente tem que ter um equilíbrio, tanto nas vestes quanto nas joias, né? Saber com que tipo de joia eu posso ir num culto, né? O tipo de joia que eu posso ir num casamento, o que eu posso usar no dia a dia. Então, o Espírito Santo foi me dando este discernimento, inclusive para ensinar mulheres, né? Lógico que a gente tem que respeitar que existem algumas denominações de igreja que não permite. Ok, a gente tem que respeitar. Então, se você faz parte dessa denominação, você vai respeitar, né? Mas isso é algo que não tem problema, não é pecado, tá? Tudo com ordem e decência. E aonde está o nosso coração? Tá? E um dos propósitos da loja Embaixadora de Cristo Jesus é que o inimigo ele tá atuando muito no entretenimento, na moda, na música. Ele tá investindo pesado, tá? Então tem marcas famosas que consagra essas marcas, consagra essas coisas ao inimigo. Então a pessoa tá lá vestindo algo que é consagrado ao diabo e não tá sabendo. E na Embaixadora de Cristo Jesus, a gente tem esse discernimento do Espírito Santo para saber escolher tanto as joias quanto acessório. Então tudo que tem na loja é consagrado a Deus, é apresentado a Deus, é com a aprovação de Deus. Se Ele me deu, quem é o homem para falar que não? Entende? Tudo com ordem e decência. Tanto é que o slogan é atemporal, elegante e decente. Por quê? A gente precisa influenciar o mundo de maneira decente e não o mundo nos influenciar de maneira indecente. Amém? E tudo eu apresento ao Senhor, consagro ao Senhor, é tudo ungido, entendeu? E o Senhor me dá o discernimento, ó, essa marca aqui, essa peça aqui, ó, se refere à antiguidade do povo que não me adorava. Tem muito ocultismo, muito ocultismo. Então o Senhor me deu essa loja com a marca Embaixadora de Cristo Jesus, porque é uma área que o inimigo tá vindo quente, tá? Então é isso, gente. Glória a Deus por estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre o meu chamado, tá? Eu tenho certeza, né, que você que ainda não sabe, começa a pedir para o Espírito Santo. Nós precisamos saber qual que é o nosso propósito. Não dá para viver sem propósito. Não dá, sabe? Então, ore nesse sentido. Eis-me aqui, levanta a mão para o Senhor, levanta a mão para o Senhor. Vamos influenciar o mundo, ser ferramentas vivas na mão de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que bom, então. Fiquem com Deus, venham com mais conteúdos, venham com mais frequência, porque é o que o Senhor quer de mim, tá? Então, fiquem com Deus e não esqueçam, curte, sigam o canal, sigam o Instagram também, conheçam a loja, vou deixar o link tudo aqui. Enfim, vai ter sempre palavra para edificar a sua vida, tá? E cada vez que você curte, o YouTube ele entende que é um vídeo relevante e ele expande, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus.